A meta é algo específico que você vai definir algumas metas que vão te levar para o teu objetivo. Dá para fazer meta smart para qualquer coisa que você quiser. Empresário, chega de desculpinha? É hora de aprender de uma vez por todas como definir metas que vão ser batidas. Antes de tudo, você tem que ter um compromisso com você mesmo. E é isso que vai fazer a diferença. E você só vai ver o progresso se você fizer um acompanhamento. Para tudo, tem que ter a unidade de medida para você fazer comparação. Ontem era tanto, hoje foi tanto. No episódio de hoje, a gente vai te ensinar como definir metas smart para a sua empresa. Metas inteligentes que vão guiar o seu time na direção dos objetivos do seu negócio. Pô, vocês acertam todas? É óbvio que não. Não dá pra acertar todas. Até o Waze recalcula. Eu vou falar pra você que o melhor resultado que a gente atingiu foi de ganhar as pessoas e as pessoas entenderem, meu, eles não estão de sacanagem. Eu sou a Roberta Antler, sou líder do marketing do EAG. E eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E esse é o Conversa de CEO. Então vamos. Roda a vinheta. Rô, explica pra gente o que é uma Meta Smart. Explico, claro. Meta Smart é um acrônimo. Mas antes de eu explicar o acrônimo, Smart, na tradução, ajuda aí, produção, é esperto, né? A melhor tradução da palavra Smart é esperto. E aí, nessa tradução, a gente começa a separar esse acrônimo. Eu aprendi também que o jeito certo de falar é acrônimo. É quando cada letra da palavra tem um significado. E a gente faz isso. Já produzimos muitos aqui conteúdos falando sobre Meta Smart, mas isso daqui continua sendo. Roberto, você acredita que tem gente que não define meta e ainda não tem uma boa noção do que é meta? E a principal confusão que eu vejo, e toda vez que eu faço um conteúdo eu gosto de falar, meta é diferente de objetivo. Objetivo é algo mais longe, mais distante, mais global. A meta é algo específico que você vai definir algumas metas que vão te levar para o teu objetivo. Então, o objetivo, se eu fosse traduzir aqui, tipo um sonho, é algo longe, que você vai chegar lá. E a meta é como cada pedacinho do que você tem que fazer para atingir o objetivo. Então, voltando lá no Meta Smart, então, as letrinhas cada letrinha dessa tem um significado. Eu vou pedir licença para vocês me perdoarem no inglês, meu inglês é ruim mesmo. Né? Eu não falo inglês o tempo todo. Então, sou brasileiro, né? Eu sou brasileiro e vocês vão me perdoar. Não me cancelem por causa disso, por favor. Então, a letra S é de specific, né? Que é o específico. Então, a gente tem que ser específico com cada uma das metas que a gente vai definir. O M é de mensurable. Então, tem que ser mensurável. Só é meta se for possível medir. Então, tem que ter algum tipo de unidade de medida. Né? Ela é attainable. Falei certo, produção? Eita, tô ficando bom, hein, produção? Isso significa atingível, então, ela tem que ser possível de ser atingida. Ela tem que ser relevant, que é de relevante. Apesar de ser possível de ser atingida, não pode ser uma coisa que você já sabe, né? Sim. Eu quero ganhar, sei lá, quero emagrecer 1 quilo em 40 dias. Pô, é fácil emagrecer 1 quilo em 40 dias. Então, não é tão relevante assim. Então, a gente tem que pensar na relevância. E o T é de time to based, né? Então, tem que ter um tempo para acontecer. Se não tiver esse conjunto, não tem nada melhor do que Meta Smart para definir uma meta. Só que se não tiver esse conjunto todo, pode pensar, não é meta, tá faltando. Se não tem tempo para acontecer, se não é relevante, se não é específica, se não dá para medir, e se não é atingível, não é meta. Isso é coisa de pensamento retrógrado, né? Não, vou fazer uma meta que não dá para atingir, eu não pago comissão. Pô, isso é cabeça, nem sei, de 1.800, né? Como que você vai fazer uma meta que as pessoas não possam atingir? Essa pessoa não puder atingir, isso não é trabalho de equipe, isso não é meta, isso não é trabalho sério, não vai te levar para lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que aprender a dividir e faz parte. Fazer a meta do jeito certo é sinônimo de querer chegar lá, de evolução, de avanço. E eu não conheço nada melhor do que o modelo Smart para fazer definição de meta. Eu nem sei se tem outra coisa. Produção, se tiver, eu acho que a gente tinha que procurar aqui até para fazer uma discussão. Eu só conheço o Meta Smart e usamos isso há muito tempo. O Smart, então, é vários pedaços de uma meta completa, de um objetivo maior, no caso, Exatamente. mais longo. Né? E é esperto, né? Porque é um jeito esperto de fazer o negócio. Então, acho que dá uma boa visão pra gente do que é. É um jeito inteligente de chegar em alguma coisa, né? Em algum objetivo. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Quantas metas Smart tu já fez na tua vida, Rogério? Caramba, vou fazer uma meta de descobrir qual é essa meta. Qual é a minha meta? Ô, Roberta, eu conheço isso
sei lá, acho que quando eu tive meu primeiro cargo de liderança... Quando eu comecei a carregar pasta, eu já tinha uma meta. A minha meta era reduzir em 50% o tempo que eu passava dentro do Detran fazendo o trabalho. Ó, já é uma meta, tem tudo aí. Se você for verificar, tempo é mensurável, 50% a menos é um número, é uma meta, é possível alcançar e tal. Então, eu só não sabia que era smart. Mas quando eu tava já na segunda universidade, aí a gente começou a falar disso, eu já tinha essa noção, a gente já começou a desenvolver metas a partir daí. Começa a usar o método... Baita, faz 20 anos, eu acho isso daí. Começa a usar o método de forma... como é que o Marcelo Germano diz isso muito? A gente tem que fazer as coisas de forma intencional. Intencional. Então, sem intenção faz muito tempo, mas com intenção deve fazer uns 20 anos. Nesses 20 anos, vocês pensam, quem me acompanha aí sabe, quem não acompanha, me acompanha. Passa a me acompanhar, por favor, e não me cancela, por favor. Todo dia, né? A gente pede. Mas eu faço meta até pra me divertir. Até no final de semana tem meta. Eu vou pra praia com meta de quanto tempo eu vou ficar, que hora eu vou voltar, onde eu vou parar o carro. Então, é tudo controlado. Dá pra falar que eu já criei milhões de metas com tranquilidade. Milhões mesmo, assim, muitas em todas as empresas, em todas as mentorias. Tenho um prazer de, quando tô com o comandante, mostrar pra ele, explicar como é que faz. Dando aula, então, nossa senhora. Diversas pra É que é uma forma efetiva de tu conseguir ver a evolução do teu processo. É isso, e funciona. Cara, funciona. Se você fizer o desenho do Smart e desenhar uma meta aí, você vai atingir. Vamos desmembrar o Smart, então, Rogério? Vamos então, lá. A gente tem as 5 etapas, né? São 5 letras ali do Smart, né? S, M, A, R, T. Dá para usar, falando no S, né? Falando no específico, dá para usar essa fórmula para todos os setores de todas as empresas? Dá para fazer mais de uma meta? Tu consegue me explicar melhor um pouco, explicar melhor para quem tá nos ouvindo? Roberta, eu vou fazer uma gracinha aqui, ó. Dá para fazer uma meta Smart até para tomar banho. Se você quiser fazer uma definição da tua meta de tomar banho, você consegue criar uma meta Smart. Para falar uma bobagem, assim, sabe? Dá para fazer meta Smart para qualquer coisa que você quiser que tenha uma evolução, uma melhora ou uma busca por algo que ainda não aconteceu. Esse específico é de definir mesmo. Definir exatamente o quê? Eu quero tomar café 5 vezes por dia. Eu quero tomar banho mais rápido. Eu quero, na minha empresa, aumentar meu faturamento. Eu quero, na minha empresa, aumentar meu lucro. Eu quero aumentar a margem. Eu quero reduzir a quantidade de erros. Não importa o que você vai fazer, qual setor, qual empresa, qual área. Não importa nada. É possível fazer para qualquer coisa. E é importante inclusive começar nos pessoais, sabe? Né? Tem gente que faz meta no começo do ano, agora tem meta à torta e à direita. Nós gravamos hoje, hein, produção? Para falar um pouco de objetivos de começo de ano. O que tem de gente que tá fazendo meta, que pode dar uma revisão nessa meta e usar o Smart para ver se tá dentro do... Porque vai funcionar. Mas às vezes, quando você não coloca dentro dessa regrinha que a gente tá falando aqui, pode ser que você tá pensando em fazer alguma coisa ou não tá relevante, ou tá muito maior do que o que é possível, e aí você vai acabar não atingindo. Mas se você colocar dentro da metodologia, tenho certeza que você vai atingir todas as metas que você traçou para 2024. E é importante pro empresário que está nos ouvindo lembrar que quando a gente define metas e a gente não faz esse acompanhamento, a gente acaba gerando frustração. Aí a gente acha que não está conseguindo alcançar os nossos objetivos, mas na verdade é porque às vezes tu não tá mensurando da forma correta, né? Aí depois disso a gente aqui, entra no M, que é o mensurável. Eu aprendi um negócio com a produção aqui hoje, que foi muito legal. A gente tava gravando um material ali, você vê, agora com intenção, né? Fazia sem querer, mas vamos com intenção. Uma meta, mesmo que você use a metodologia, tudo começa com uma palavrinha muito simples que se chama compromisso. Antes de tudo, você tem que ter um compromisso com você mesmo. E para finalizar tudo, você tem que ter o acompanhamento. Aí no meio desse sanduíche aqui, você vem com o Smart. Sucesso. Não tem como não funcionar. Compromisso de fazer, aí você desenvolve e aí você acompanha. É o segredo. Agora tu botou um triplex na minha cabeça aqui. É isso. Porque assim, ó, se você não tiver o compromisso de fazer, não adianta você desenhar a meta. Você tá sem compromisso, você vai desenhar, ela vai ficar desenhada, vai ficar linda, não vai funcionar. E cadê o compromisso de executar aquilo que você tá desenhando?
E para você saber que tá funcionando, porque o que motiva a gente continuar fazendo alguma coisa? Em geral, é evolução. Só que as pessoas não param para pensar nisso com intenção. Então, subir e descer na caminhada, cair de vez em quando, levantar, também é Faz evolução. parte, né? Exatamente. Também é progressão. E se o ser humano parar e olhar e entender que ele tá tendo progresso, e dar... Opa, saiu um sino. Saiu um sino. E dar um sentido pro progresso, certo, Ari? Falamos disso hoje, né? Tem que dar sentido pro progresso. Você não vai se desanimar. E é isso que vai fazer a diferença. E você só vai ver o progresso se você fizer um acompanhamento. Você tem que criar uma rotina de acompanhamento. A gente fala muito de rotinas, né? Tem diversas rotinas de acompanhamento. Acompanhamento diário, acompanhamento semanal, acompanhamento mensal, acompanhamento anual. Depende do que você está acompanhando, não adianta acompanhar todo dia. Quer ver? Quando eu dou aula de PDCA, por exemplo, eu uso muito um processo lá de emagrecimento. Isso é um tabu na cabeça das pessoas, mas tem gente que precisa emagrecer por saúde, tem gente que quer cuidar do corpo. Não importa qual o motivo, isso é o que menos importa. Mas adianta se pesar todo dia? Olha, eu tô fazendo um processo de emagrecimento. Cara, se você se pesar todo dia, o que você vai ter? Frustração. Então, por isso que eu falo que o acompanhamento é a chave de fechamento. Como que você vai acompanhar isso? Será que semanal é ideal? Ou será que mensal? Porque o progresso do emagrecimento ele é um pouco diferente. Depende de metabolismo, depende da pessoa. Da inclusão da dieta virar uma rotina de verdade e tal. E você só vai perceber evolução se você der um espaço pro corpo fazer o processo. Porque tem coisa que você não influencia. É verdade. Tem coisa que você influencia. Tem coisa que está sob o seu controle. O que está sob o seu controle? Fazer a dieta. Não está sob o seu controle lá na célula, queimar a célula, tal, diminuir as moléculas de gordura. A velocidade do teu metabolismo. Pode ou não estar no seu controle, depende do que você está fazendo. Então, enfim, você precisa dar o tempo para aquilo acontecer. Então, de repente, para isso, o ideal é semanal. Então, a cada 7 dias eu vou me pesar. É acompanhamento. Exatamente. Então, a gente tem que fechar com chave de ouro esse processo. E o acompanhamento é a chave de ouro. Rogério, eu estou sem palavras. Estou extasiada. É porque Roberto, é simples, né? Mas deixa eu fazer um convite agora para quem está nos ouvindo. Gente, a gente vai dar 10 segundos para vocês compartilharem esse episódio agora com quem vocês acham que precisa fazer, aprender a fazer as metas, né? Porque é uma coisa tão simples, como o Rogério sempre diz, mas não é uma coisa que é fácil. E às vezes a gente precisa, né? O óbvio precisa ser dito também. Então, o empresário que está nos ouvindo, nossos ouvintes que estão, né? Pega e compartilha com 3 pessoas aí, é um desafio que a gente dá para vocês já começarem o ano fazendo as coisas do jeito certo, né? Definindo as metas smart e fazendo as coisas da forma certa. Vamos fazer uma meta aqui, ó. Vamos lá. Queria ter 10 mil visualizações nas primeiras 24 horas. Baita meta, hein? Baita meta. Seria um recorde. Viu que tem tudo nessa meta? Exatamente. Ó, ela é específica. Ela pode ser medida. Pode. Ela é atingível. E quem dá vai pra nos fazer ajudar 10 mil quem tá visualizações. Nos ouvindo aí, compartilha e nos ajuda. Pra nós é relevante 10 mil visualizações, porque hoje a gente tem atingido em torno de 3, 4 mil. Tudo bem, a gente tá no começo do processo, faz parte. Faz parte. Mas é relevante, não vai ser tão fácil, é mais do que o dobro do que a gente tá fazendo agora. Exatamente. E tem um tempo, em 24 horas. 24 horas. Viu? Facinho, fazer uma metinha Depois aqui. a gente volta pra contar. Conto com você, comandante, ajuda a gente a bater essa meta aí. Bom, a gente já falou do M, né? A gente já falou do mensurável. A gente precisa ter um indicador de sucesso, né? Agora mesmo tu trouxe esse exemplo para nós. Como é que a gente identifica o que é mensurável? Mensurável. Tudo que a gente vai fazer que seja possível medir. Então, ou é em termos de distância, em termos de tempo, em termos de percentual. Tem que ter um dado base para você comparar. É que eu tô tão na cabeça de tudo que pode ser medido que eu não tô conseguindo agora vir com um exemplo de uma coisa que eu já vi assim, eu quero melhorar a empresa. Tá, qual é o índice melhorar? Uma meta, eu quero ser mais feliz. Eu quero ser mais feliz. O que é ser mais feliz? Como eu meço? Vamos dar um grau para felicidade? Tá, e como você vai? Não é tocável, não é palpável, você não é muito tem um nome subjetivo, isso. É subjetivo, exatamente. Tirou a palavra. Não dá. Putz, o que significa para você não significa para o outro. Agora a gente precisa ir para dados que são dados comuns, até porque a gente tem que envolver gente. Eu não sei não trabalhar em equipe, né? Eu não sei se as pessoas costumam não trabalhar em equipe, pra mim não funciona. Então, quando você vai trabalhar em equipe, vai fazer meta, vai pôr gente junto no jogo com você, você precisa ter coisas mais universais.
Então, por exemplo, quilômetros. É uma coisa que todo mundo sabe que é quilômetros. E quando não sabe, é muito fácil de explicar. Quilômetros é uma unidade de medida. Peso é uma unidade de medida. Distância é uma unidade de medida. Pode ser metros, centímetros, enfim, litros, percentual. Eu quero aumentar o meu lucro em 40%. É uma unidade de medida. 40% é fácil. Você pega lá, já atingi 10, aí daqui um mês você vai, atingir mais 10, aí daqui a pouco você soma, aí deu os 40. Dá pra você medir. Então tem que ser coisas que são possíveis de medir, que seja universal, que você possa explicar pro seu time, ou pra alguém que vai te ajudar a fazer esse processo. Ou pra ti mesmo. Ou pra você. Porque senão, como que você vai saber a evolução? Lembra que eu falei, no acompanhamento você tem que perceber progressão, evolução. Se você põe uma coisa que não dá, que é subjetivo, que você não consegue medir, não vai fazer sentido. A gente está incentivando meu filho a beber água. Então a gente começou com ela, você tem que tomar um copo. Um copo de água é 300 ml, é fácil de medir. Então começa tomando começa tomando 2 para incentivar ele a tomar 2 litros de água por dia. E aí hoje ele já sabe, se eu tomar 4 garrafinhas é 2. Ele divide o dia dele em 4 partes, foi automático, nem precisou ensinar. Então ele toma uma garrafinha na parte da manhã antes de ir para onde ele vai lá meio-dia, ou ele vai pro inglês, ou ele vai fazer outra coisa. Ele toma outra, aí quando ele volta do almoço, terminou de almoçar, ele toma outra, no meio da tarde ele toma mais uma. Aí de tarde, ele tá, no final do dia, ele tá livre para tomar um suco e tal, já bateu a meta. Né? Então, mas ficou na cabeça. 4 garrafas, você vai acompanhando ao longo do dia, tomou 2 litros. É fácil medir 2 litros, você explica para qualquer pessoa. Não só necessariamente com um jeito de medir, mas com outra peça. Se você tomar 2 litros, são 4 copos de água, ou 5 copos de água, ou 10 copos de água. Isso é o jeito de mensurar. Para tudo tem que ter a unidade de medida para você fazer comparação. Ontem era tanto, hoje foi tanto. Independente da unidade da medida. E se o objetivo da pessoa, o objetivo macro, né, o grande objetivo da pessoa, por exemplo, é ser mais feliz, ela pode fazer metas SMART com coisas que ela pode medir. Por exemplo, beleza, eu quero ser mais feliz. O que eu faço que me faz feliz? Por exemplo, é quando eu viajo. Tá bom, então eu vou fazer mais viagens ao longo do ano. Exatamente. Que tipo de viagem? Viagens de final de semana para cidades vizinhas da onde eu moro. Exatamente. É muito fácil. Você mede quantos quilômetros tem a cidade. Aí você tornou... palpável algo que era subjetivo, você tornou mensurável. Exatamente. Então se eu viajar uma vez por semana, eu vou me sentir melhor, você traduziu o que significa felicidade pra você. Exatamente. Aí é muito mais fácil de tocar, porque senão a pessoa fica infeliz pra sempre, até porque não tá entendendo o que tem que ser feito. O que me faz feliz, né? Exatamente. É uma forma de tornar o imensurável mensurável. E o atingível? O atingível quer ver? Eu quero chegar em São Paulo de carro em 3 horas. Daqui de Florianópolis e São Paulo. Cara, não importa o que você faça, não vai acontecer. Não adianta você colocar essa meta. Verdade. Só se eu for de helicóptero. Então, mas eu falei de carro. Viu? Sair de Florianópolis e chegar em São Paulo em 3 horas... de carro. Eu tô pra te falar que essa meta daria pra atingir se for de avião. E olhe lá. Porque você tem que ir para o aeroporto, enfrentar um monte de coisa. O avião em si faz o trajeto em 50 minutos. Mas tem todo o entorno. Então, isso não é uma meta atingível. Não adianta fazer. Agora, quando você olha, em geral, demora 8 horas de viagem, sei lá. 9 horas de viagem de carro. E você fala, eu quero fazer uma métrica para sair de Florianópolis e chegar a São Paulo em 7 horas e meia. O que eu tenho que fazer? Vou ter que ultrapassar o limite de velocidade ou não? Vou parar quantas vezes para fazer xixi? Não vou. Ou vou parar para comer? Não vou. Paro para tomar um café ou não? Eu consigo não parar? Você começa a analisar tudo isso e aí você progride. De vez fazer em 8, você faz em 7. Aí enche bem o tanque do carro para não ter que parar para abastecer. Aí tem um monte de coisas. Mas veja, é totalmente diferente você falar que de 8 você vai fazer em 7 horas e meia ou que você vai fazer em 3 horas. Em 3 horas é inatingível. Verdade. Quadriplicar o faturamento anual da empresa em 2 meses. É praticamente inatingível. Exatamente. A menos que aconteça alguma coisa. Ou um milagre, ou você já sabe do negócio e aí ela não é relevante. Exatamente. Que é o próximo passo. Aí se você já sabe que vai acontecer um negócio que não é relevante e tal, aí não adianta. Exatamente. Comandante, olha só, bater meta e crescimento é coisa séria aqui no Programa EAG. Então o que eu quero dizer para você? O Programa EAG é uma metodologia que vai ajudar você a bater metas e colocar a sua empresa no rumo do crescimento. Já são mais de 6 mil empresários
empresários e mais de 300 segmentos diferentes que já passaram pelo programa EAG e viram as empresas mudarem. E com isso ter mais tempo de qualidade de vida e mais tempo para a família. Então eu quero convidar você aqui a se inscrever no link que tem aqui na descrição desse vídeo e vir aqui fazer parte do programa EAG com a gente. Comandante, EAG tem que fazer. Mas deixa eu te fazer uma provocação nessa parte do atingível. E quando o empresário que está nos assistindo está no campo de batalha e ele percebe que ele errou nessa etapa. Ele passou do S, né? Ele passou do específico, ele passou do mensurável, mas o atingível, ele se perdeu. Ele achou que era atingível, mas não era. Como é que ele lida com isso? Porque tu não precisa jogar a tua meta fora, né? Tu precisa recalcular a tua rota. A gente tem que entender primeiro se foi um erro de cálculo. Uhum. Eu não sou inflexível. Não é porque eu falei que ia ser... Quando você pensa em algo que era... Você tem que entender se você fez algo inatingível ou se você fez algo que era muito agressivo pelo que você estava preparado. Então, pô, eu cumpri tudo, eu segui o plano e tal, não deu. Medi errado. Cara, eu não vejo problema nenhum em sentar de volta. A gente traçou uma meta aqui de faturar 500 milhões no ano. Beleza? Aí você fez todo o processo que você ia fazer e tal, e olha e fala, cara, apesar de fazer tudo, apesar de influenciar em tudo que estava sobre o meu controle, apesar de mais não sei o que e tal, o que é possível mesmo é 450 milhões. É um exemplo, né? E aí a gente não vai conseguir. Cara, não tem problema nenhum você sentar e conversar com o time, né? Pô, quantas vezes na Luma a gente traçou algumas coisas e não dependia só da gente. Por exemplo, primeiro semestre, antes a gente fatiava bônus da equipe por semestre. Mais de uma vez, a gente já calculou todo o processo do primeiro semestre, pela vivência e tal. Pô, então vai dar bônus aqui, vai dar boa, a meta é essa e tal. Aí a gente chega lá e faz todo o processo e tal. E por uma influência do cliente, cara, o cliente não vendeu o número de veículos que ele tinha que vender, a gente não atingiu. Vários anos isso aconteceu. No ano que a gente progrediu, a gente fez tudo, a gente atendeu o cliente bem, o cliente estava super feliz, ele queria e tal, mas o cliente não fez o número de vendas, não atingiu o número de veículos que tinha para a gente atingir aquele faturamento e aí dar o bônus. A gente entendendo isso, a gente cumpriu a palavra, só tinha bônus se atingisse, mas a gente fez uma revisão da meta anual. Então, na meta anual, a gente olhou e falou, gente, ó, a gente calculou mal aqui. Como a gente calculou mal aqui, a segunda etapa está baseada nesse primeiro cálculo. A gente não vai atingir a segunda etapa, porque a gente teria que fazer algo que a gente já passou metade do ano e não estava no nosso controle, a gente não fez. Essa outra metade a gente também não vai ter controle. O que a gente tem controle? Reduzir as despesas, fazer eficiência no time para diminuir o número do faturamento. E a gente vai atingir as nossas metas, todo mundo fica bem, porque atingir faz parte, o povo fica bem, vai. Eu vou falar para você que o melhor resultado que a gente atingiu foi de ganhar as pessoas e as pessoas entenderem, eles não estão de sacanagem, a gente calculou mal. E a gente conversou com elas, calculamos mal, então o segundo semestre nós vamos fazer uma alteração. Tendo em vista o que a gente sempre viveu e o que a gente calculou e o quanto deu errado, esse percentual a gente vai ajustar para atingir. Por outro lado, gente, a gente vai ter que fazer um esforço, porque tem outras coisas aqui que a gente tinha previsto gastar, a gente não vai poder gastar. Porque senão a gente não vai ter eficiência e o percentual de margem aqui. E aí a gente estava falando que era algo assim, tá? A gente ia faturar 26 milhões e o número foi ajustado para 24 milhões e meio. E aí se eu falar para você que com o reajuste, o valor de líquido, do lucro líquido no final, deu até um pouco maior, porque as pessoas lutaram com todas as forças no segundo semestre, porque compraram a briga junto com a gente. Então, a gente não fez o número do faturamento, mas toda aquela margem, todo o outro processo a gente conseguiu atingir e foi com excelência. Ganhamos o time. E aí a gente, sabe, voltar atrás não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de reconhecimento. Beleza, na próxima batalha a gente vai prever isso, porque a gente aprendeu, né? A gente aprendeu. Então, na próxima batalha, eu não vou contar só com um crescimento padrão de clientes e uma inclusão X. Ó, se o cliente não crescer junto aqui, como é a média convencional, qual é o plano para a gente complementar isso daqui com uma outra atividade que vai fazer com que a gente não precise recalcular a rota?
Até porque tu precisa pensar nas variáveis também, né? Tem variáveis. Aí você fala assim, pô, vocês acertam todas? É óbvio que não. Não dá pra acertar todas. Até o Waze recalcula, porque aconteceu um acidente, tem que mudar e tal. Eu não tô dizendo, Roberto, que a gente tem liberdade pra recalcular o tempo todo e assumir que a gente erra o tempo todo e dane-se e faça de qualquer jeito, né? Entendeu? Não é isso. Essa caneta estourou, Roberto. Sujou tudo minha mão de tinta. Sorry. E aí, o que eu acho? É que a gente tem que entender que, às vezes, a gente traçou alguma coisa e não deu certo. Ah, voltar atrás é feio? Não, não é feio. Eu acho que faz parte do jogo. Mas é melhor voltar do que não. Porque seguir o resto com a sensação de que não vai dar certo é a horrível, pior coisa que tem. E é inútil, né? É inútil, porque todo mundo vai estar andando sabendo que não vai chegar. Exatamente. E aí não vai funcionar. As pessoas não vão comprar a briga junto. E aí não vai dar certo. E aí depois, quando tu precisar das outras brigas, as pessoas vão estar com a confiança abalada, né? Então é muito melhor tu ser transparente no início do que levar todo mundo para um lado que não vai dar certo, enfim, né? E aí, Rogério, a gente tem uma parte importante. Quando a gente fala em meta, cada meta tem um peso, né? E aí, pensando na parte da relevância, como é que o empresário pode ter clareza do que ele... Relevância para todo empresário entender que é muito fácil. Todo mundo sabe o que é faturamento, né? O cara às vezes não tem a meta de faturamento, por incrível que pareça, mas isso é um termo que todo mundo que está ouvindo aqui vai entender bem fácil. Então, relevância é o seguinte, olha, eu tenho uma empresa... E eu quero fazer uma meta de faturamento para o próximo ano. Já tem 3 anos que eu funciono e todos os anos eu fiz 1 milhão, no outro 1.100.000, no outro 1.200.000. Aí o que eu faço? Faço uma meta para fazer 1.200.000. Pô, mas eu já fiz. Eu sei que eu vou fazer. Eu tenho clientes na carteira que me levam ali. Não tem relevância isso. A relevância é algo assim, ó. Vamos crescer 20%? Quanto que foi a taxa de crescimento do país no último ano? 5%. Qual que é a taxa Selic? É 13%. O que é desafiador? Sabe, buscar algum parâmetro para você se desafiar. Tipo, vou correr 10 quilômetros em 1 hora. Pô, todo mundo faz 10 quilômetros. Eu nem sei se esse é o número, tá? Tô chutando aqui. Eu não sei se tá? 10 quilômetros em 1 hora. Eu não faço, mas eu sei que quem corre aí faz menos do que isso. Produção, vê aí pra mim, vê qual que é o número certo. Eu só dei um chute aqui. Mas se todo mundo já faz 10... Isso não é desafiador. Então a relevância tá nisso. Eu vou fazer 10 quilômetros em 55 minutos. Aí começou. A relevância tá no tamanho do desafio. Crescer 200%, tem um monte de gente que já fez, mas puta, é bem relevante dobrar de tamanho. Se você entende que você tem toda a receita para fazer isso e vai ser desafiador, mas é possível, isso é relevante. Mas não necessariamente para ser relevante tem que dobrar. Às vezes no mercado maduro, que já tem um processo de crescimento, que tem desafios, tem muito concorrente, crescer 20% é extremamente relevante. Pô, você vai passar a inflação do país, você vai passar a Selic, você vai passar a média Brasil de crescimento. Pô, isso é relevante. Então você se programa, vou fazer um crescimento de 20%, 25%, vou captar mais 5% do share do mercado, da minha participação no mercado onde eu atuo. Às vezes isso é relevante. Às vezes a relevância está no número pequeno, mas é relevante porque tem um grau de dificuldade. Né? Eu vou... Quer ver o que é relevante e é um negócio muito louco? Corrida de carro. O cara precisa ser 1/10 de segundo mais rápido que o outro. Pô, é um número... Você não pisca em 1/10 de segundo, mas é o que vai fazer a diferença entre o campeão e o segundo colocado. Então, é muito louco você pensar nisso. Então, a relevância tem uma variação que está no controle da gente entender o que é relevante pra gente. No nosso mercado, no que você tá fazendo. A gente tem que ser muito sincero. Muito. Com a gente também, né? Exatamente. Entender que, cara, se tu já fez 120 mil, não põe 122, né? Porque tu já chegou nesse número, né? Que nem se eu trouxesse aqui, ó, vou correr uma maratona daqui 40 dias. Eu não vou conseguir. Então, essa meta é inatingível. Por outro lado, se eu já corri 10 maratonas e todas elas eu terminei, pôr uma meta de terminar uma maratona não é uma meta relevante. O que é relevante? Eu quero terminar a maratona 3 minutos mais rápido do que eu terminei a última. Às vezes os 3 minutos é tão relevante quanto isso que eu ia te perguntar agora. Porque a gente chega na última letra do Smart, no T, né? A gente fala de tempo, né? Tempo, tem que ter um tempo para acontecer. Mas como é que a gente sabe que tá sendo justo? É a mesma lógica do relevante. Então, olha só. Porque a gente vai falar de meta dentro do período. Então, quanto que eu quero fazer? 2 milhões por mês. Então, a meta é 1 mês. O que eu quero fazer? Emagrecer. Emagrecer quantos quilos em quanto tempo?
Porque se eu falar, vou emagrecer 30 quilos em 5 anos, cadê o desafio? Exatamente. Vai resolver? Daqui 5 anos, será que você não tá doente? Entendeu? Eu quero fazer uma viagem no meio do ano. Mano, eu vou me programar pra fazer uma viagem daqui 6 meses. 6 meses é tempo, 1 ano é tempo, 5 anos é tempo. Depende do que você vai fazer. Eu quero ter uma empresa que valha R$500 milhão em 5 anos. É que tem que ser viável, na verdade. Tem que ser viável, o tempo. O que mas se você não marca tempo, a qualquer hora que acontecer é a hora. Então fica ali solto. Às vezes você não pega pra fazer, porque não tá marcado no tempo quando tem que fazer. Por isso que a gente tem o lance das rotinas. Tem rotina que é pra uma semana, rotina que é pra um mês, rotina que é pra um ano. É verdade. E a gente tem uma rotina que é pra 5 anos. Então, no mundo empresarial é normal se marcar tempo por períodos longos e períodos curtos, porque tem as ações de curto prazo, as ações de médio prazo e as ações de longo prazo. E a gente não pode deixar de observar as de longo prazo. Normalmente, o brasileiro, também já fizemos conteúdo sobre isso, superestima ações de curto prazo e subestima ações de longo prazo. Quando a gente traça a meta, eu acho que tem que ter equilíbrio. Tem que pensar no longo prazo. A gente tem que ter uma meta pro ano, mas a gente tem que ter a meta pro mês, a gente tem que ter a meta pra semana. Porque isso mostra a nossa progressão o tempo todo. Aí tá o tempo. Você viu tudo que eu falei, tudo tem marca tempo. Tudo tem marca tempo. Aqui o time de marketing eu fiz PDI com todos eles e eu coloquei, né? Eu pedi metas pra eles de curto e longo prazo, né? E o curto prazo... Os desenvolvimentos, por exemplo. Exatamente, né? Não, mas em curto prazo, 2 anos pode ser curto prazo. Depende. Exatamente, né? Exatamente. Pô, fazer uma faculdade em 4 anos. É longo prazo? Depende. Toda universidade, ou a maioria dos cursos universitários é 4 anos. Mas você falar, fazer medicina em 4 anos é possível? No Brasil não, porque são 6 anos. O jeito de fazer a universidade no Brasil tem um negócio. Obrigatoriedade, né? Agora, nos Estados Unidos tem um outro jeito de fazer. Por exemplo, você pode fazer uma universidade de medicina em 5 anos, porque você faz mais matérias todos os meses, aí você vai fazendo e tal. Depende. Tudo tem uma variação que você tem que entender qual é a viabilidade de fazer. E marcar tempo dentro da viabilidade é importante. Nossa, muito legal. Vamos fazer um resumo? Então, vamos fazer um resumo do que é a Meta Smart? Então, primeiro, a gente tem que ter especificidade, né? Que é um objetivo claro. Tem uma colinha aqui. Né? Tem uma colinha aqui pra gente. Tem que ser específico. Cada meta tem um objetivo específico. Ou ela é um pedaço de um grande objetivo. Então, específico. Tem que ser específico. Essa parte é muito importante, definir ela com clareza. Né? Aqui é muito importante ter clareza do que tu quer. E ela tem que te levar pro teu objetivo. Porque se ela não for te levar para lugar nenhum, também não é meta. Não é meta, exatamente. Ela tem que ser mensurável, né? Tu tem que poder medir. Qual indicador, independente de qual unidade de medida você vai usar, tem que ter algum tipo de unidade de medida. Quanto mais específica ela for, mais fácil vai ser tu encontrar esse indicador que vai te ajudar a mensurar a tua meta, né? Ela tem que ser atingível, tem que dar pra chegar lá. Tem que ser possível conseguir. Apesar de desafiador, tem que ser possível conseguir. Não tem que ser fácil, mas ela tem que ser possível. Exatamente. E ela tem que ser relevante, né? Essa meta é a tua prioridade? E tu precisa disso realmente? Ela é prioridade? Ela tem um grau de dificuldade interessante que mostra que você tá realmente progredindo? Exatamente. E ela tem que ser... temporal, tem né? Que ter um a gente prazo. tem que poder medir esse tempo também e esse tempo tem que ser viável. Em quantos minutos, né? Em quantas horas, em quantos meses, em quantos anos, em quantas semanas, não importa. Tem que ter um tempo. Rogério, adorei. Já saí com vontade. Vou sair desse episódio com vontade de fazer mais metas. Fazer metas, exatamente. Botar lá no papel, legal. Né? Vamos definir essas metas. Né? Olha só, tem um desafio. Vou dividir um outro desafio com vocês aqui que eu já passei. Que talvez, se você não estiver olhando, né? A gente fica olhando muito as micrometas, né? Aqui a gente falou muito das micro. É importante a gente olhar as macro. Olhar para a meta do time como um todo. Porque sabe que erro a gente já cometeu? Teve um tempo que a gente estava olhando para uma meta e a gente tinha que fazer um faturamento. E aí a gente passou uma meta para o comercial fazer tantas vendas. E aí a meta da gente era fazer tanto de faturamento e a meta da operação era tanto e tal. A gente só esqueceu de uma coisa. De fazer uma engenharia reversa, né, para entender se um levava para o outro. Por isso eu tenho tanta cautela sempre de juntar todos, fazer de trás para frente, de frente para trás. Se eu fizer isso, essa quantidade de pessoas... Foi aí que tu começou a fazer engenharia reversa. Foi aí que eu comecei a fazer engenharia reversa. Aí a gente faz sempre. Porque a briga era o seguinte, caramba, mas a gente tá batendo todos os números, por que a gente não tá conseguindo chegar lá? Aí eu fiz, como eu sou burro. Quando a gente fez a conta, independente daquela quantidade de vendas,
A gente não tinha olhado pro lance do ticket médio. Então, o que o comercial estava executando? Ele estava executando 40 vendas, mas ele fazer 40 vendas sem colocar o ticket médio junto no processo, não ia dar 2 milhões. Então, ele bateu a meta dele, ele fez 40 vendas, mas 40 vendas de R$1.000 dá 40 mil. 40 vendas de 10 mil dá 400 mil. A gente não precisava de 40 vendas, a gente precisava de 40 vendas com um ticket médio superior a 25 mil, que aí ia chegar onde a gente queria e fazer os tais 2 milhões. Então, olha que legal. A gente tem que entender qual é o objetivo geral e fatiar as metas partindo do objetivo geral, e essa distribuição para as outras áreas da empresa tem que observar o objetivo geral e entender se o objetivo geral está smart para todas as áreas. Verdade. Senão você bate a meta numa área e na outra não. E não bate na outra, exatamente. E aí não é... É uma dica de ouro. Eu já fiz essa cagada aqui, eu vou falar para vocês. Tem gente que tá ouvindo aqui que vai falar, putz, eu também. Acontece. Inclusive, quem tá nos ouvindo, se quiser ouvir falar mais sobre engenharia reversa, a gente gosta bastante de fazer isso aqui no EAG. E eu sou prova viva que funciona, né? Então, se você quiser ouvir, comenta aí, deixa nos comentários. Vamos falar de engenharia reversa se vocês nos pedirem. Boa. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Conversa de CEO. Rogério, foi bom, né? Foi legal. Vários triplex na cabeça, garanto que na cabeça de muita gente aí. Quero saber das metas, comentem aí, né? A gente quer ouvir as metas de vocês. Quero saber. As macro, as smart, né? E lembrando, né? Se esse conteúdo te ajudou, avalia o nosso podcast, né? Segue ele no Spotify, te inscreve no YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube, deixa comentário, compartilha, né? A gente deu aquele tempo no início, mas acho que agora... Continua compartilhando. Compartilha tudo, porque eu acho que esse episódio foi muito rico de conteúdo. E eu gosto muito quando a gente tem esses episódios que é pura prática, assim, sabe? Eu posso sair daqui agora e fazer. E aplicar. Não tem motivo pra pessoa não sair agora e criar as metas do jeito certo. E a gente quer ouvir vocês, então deixa o feedback, deixa nos comentários. A gente gosta de ouvir, a gente lê todos, né? E é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu.